Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Antes de eu ler, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe você nessa noite que veio aqui para ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. Veio adorar o Senhor, seu Deus. Todos encontraram? Então vamos colocar de pé. Mais uma vez. As próximas leituras você vai estar sentado. E eu de pé. Capítulo 7, versículo 13 diz aí: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Repita comigo: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, diga, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Diga assim: são poucos os que acertam com ela. Amém. Deus, esta palavra é viva. Segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela diz que ela penetra, ela é mais cortante que faca de dois gumes. E ela penetra, Senhor, a Deus, a nossa junta medula, apta a discernir as intenções dos nossos corações, ó Deus. Assim fala conosco por intermédio da Tua palavra, esta palavra viva, que ela encontre, Senhor, lugar em nossos corações, porque os Teus filhos vieram aqui com um propósito. Não, Senhor, de, ó Pai, simplesmente estar vindo à igreja, mas para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, ó Deus. Assim, Deus, que o Senhor possa, Deus, neste momento, fazer, ó Deus, com que esta palavra vá ao encontro dos Teus filhos pela ministração, em nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos, mês passado eu ministrei sobre o inferno e uma palavra que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir sobre o inferno. Eu particularmente também não gosto de ouvir sobre o inferno. Quem é que eu? Inferno. Às vezes a gente está perto das pessoas que não têm o discernimento dessas questões, dessas palavras que se produz ou que se pronuncia, e fala: isso é um inferno. Quem aqui já pôde estar perto de uma pessoa que fala assim, um probleminha, isso é um inferno? No trabalho, às vezes você está perto da pessoa, isso é um inferno, né? Às vezes você está na casa de um parente seu, ele fala: ei, isso é um inferno. Quem já aqui pôde ter essa... A gente às vezes depara com essa palavra, essa expressão inferno. Só que quando nós deparamos com essa expressão inferno, aí vem na sua mente, no seu coração, porque você já tem um discernimento do que é o inferno. O inferno não é nada aqui na terra, nada se compara a essa palavra inferno. Esse lugar de suplício que foi ministrado no mês passado, lugar de tormento, lugar que não foi feito para o homem, principalmente aqueles que conhecem a verdade de Cristo. No caso, você que está aqui nessa noite. O inferno não foi criado para nós, o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz, que eu havia relatado, Jesus Cristo diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25 retrata essa questão, que Deus não fez para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Entretanto, eu falei para você que o homem se conduz para lá por suas ações, seus atos, que o conduz para então esse lugar de tormento. E nesta noite eu gostaria de falar o inverso para você. O céu. O céu é bom, né, irmãos? O céu é uma maravilha. Ouvi falar sobre o céu, sobre o paraíso. Quem já teve a oportunidade de ver livros editados aí, a divina revelação do céu? O céu é bom demais. Poxa, as coisas que nós aguardamos no céu, é uma expressão que Paulo diz que ouvidos não ouviram, olhos não viram, e não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E a gente pega essa expressão de Paulo como se fosse para o porvir do Senhor. Esta palavra céu, não é verdade? E nós gostamos de ouvir falar. Mas diga aí para o seu irmão, assim, não é de qualquer maneira. Existem certas questões que nós precisamos compreender para que nós então venhamos a ter acesso a esse lugar. Apesar de que nós muitas das vezes achamos, quando nós estamos lá fora, quer ver uma coisa? Olha para o céu, todo mundo aí, por favor. Olha para o céu, tá vendo? Aí você acha que o céu é o que está em cima de você. Muitas das vezes nós não tiramos tempo para buscar a Deus, mas não é de qualquer maneira que nós nos conduzimos ao céu, de forma nenhuma. Tanto é que o texto bíblico aqui, ele diz que existem duas situações. É interessante que todo esse texto, capítulo 7, Jesus traz dois paralelos. Se você ler, você vai ver que Jesus fala sobre dois paralelos em todo esse capítulo 7, certo? E entre eles a porta, uma estreita e uma larga. A estreita que ele quer falar aqui é aquela que conduz à vida, a esse céu que nós nos referimos, que nós vamos morar no céu, ou no paraíso, você queira. Esse termo utilizado então por Jesus com o ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no... Às vezes existe uma incógnita nas nossas cabeças, como seria então este céu maravilhoso? Porque alguns livros, eles trazem aí algumas pessoas. Se você entrar no YouTube, você vai ver relato de pessoas que dizem que foram até ao céu e viu as coisas lá e começa a relatar como seria então o céu. Mas eu fico um pouquinho receoso com esses testemunhos, com essas situações que as pessoas passam para aqueles que estão ouvindo. Por que eu fico receoso? A Bíblia Sagrada, abra aí em Apocalipse. João diz, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Amém? Então vi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo, povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo se fez novo agora aqui. Amém, queridos? Versículo 5: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Diga assim: eu quero beber desta água. Amém. Faça por onde, viu, irmão? Sabe por quê? Porque não é de qualquer maneira que nós vamos morar no céu. Versículo 7: e ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será como filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, meus queridos, a todos os mentirosos, presta atenção nisso aqui. Tem crente que mente que não é brincadeira. Mente que não é brincadeira. Eu sofro quando o colega fala assim: diz aí que eu não estou aqui não. O chefe meu fala assim: quem é? É um telefone. Fala que eu não estou não. Você não sente não? Chega, dói lá no fundo. Fala que eu não estou aqui não. Aí você, e é o seu chefe, você está quase recebendo a promoção. Diga que eu não estou aqui. Tem 5 para ser mandado embora.
E o seu chefe fala assim: fala aí que eu não estou aqui não. É complicado, queridos. Tem crente mentindo. Nas outras questões aqui eu não vou me ater, mas mentir é uma coisa que prejudica o cristão. Tem cristão que mente. Cristão, não, uma mentirinha santa aí. Uma mentirinha santa, não para conseguir você conseguir pagar alguma coisa, para você conseguir um empréstimo, para você conseguir alguma coisa assim, para você ter um benefício, você comete uma mentirinha pequena. Não, uma mentirinha assim não vai prejudicar não. Lembre-se disso. Mentira não tem grande e pequena. Mentira só existe o nome de mentira e acabou. Não tem mentirinha e mentirona, isso não tem. Nem o aumentativo, nem no diminutivo. Mentira é mentira. E os que mentem não herdarão o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A parte que lhes cabe será então no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Versículo 9, acompanha aí, por favor, o texto. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fogo era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha para mim, quem mais entende de pedra aqui na igreja é o Juliano, viu? Se quiser falar sobre pedra, fala com ele. Versículo 12: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13: 13 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediam a cidade com a vara até os 12.000 estádios. Seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safiro, o terceiro é calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisópraso, ou um 10º de jacinto e o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que é Jesus Cristo. A cidade não precisa, presta bem atenção, nem de sol nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Até aí tá bom, presta atenção. Presta atenção. Queridos, presta atenção, porque isso é bênção para a sua vida. As nações vão existir. As nações existirão nesse período. Só que a igreja vai estar na Nova Jerusalém. A igreja vai viver na Nova Jerusalém. E as nações vão existir. Agora, o que vai acontecer? Isso é a eternidade. Tem certas coisas que a Bíblia não traz para nós.
Mas isso vai acontecer na eternidade. E nós seremos a igreja do Senhor. Não vai haver santuário nessa Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é um céu em que nós vamos estar... o Senhor pregou sobre o inferno, lugar de tormento, lugar escuro, onde as pessoas estarão para o resto da vida, afastado de tudo e de todos. E este céu, não vai haver santuário nessa cidade. Essa cidade que foi preparada para os santos do Senhor, para a igreja de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo? Só que para chegar lá não é de qualquer maneira, não. O cristão não pode ser bagunçado. A vida do cristão, existem certos percalços que nós precisamos entender e praticar. É dia após dia, todo dia tomando então a cruz e seguindo quem? Cristo. Todo dia matando um quê? Um leão. Não é fácil, não. Não é fácil. As coisas que nós passamos aqui nessa terra, as coisas que nós temos que suportar. O Evangelho, presta bem atenção, queridos. O Evangelho é isso aqui que Jesus Cristo veio fazer. Não é fácil, não. Mas a recompensa vale a pena. Você está entendendo? A recompensa vale a pena. Eu li para você essa cidade em que a igreja, a noiva de Cristo, vai permanecer, vai estar com Ele. Não vai precisar. Eu falei para você que nós nos deparamos com o sol que brilha esta terra. E nós olhamos para o céu e é tudo azul. Nós gostamos de olhar quando o céu está azul. Quando há dias de trevas, nós olhamos e ficamos às vezes tristes com densas trevas, nuvens negras, que traz aquela escuridão mesmo durante o dia. Nós ficamos às vezes temerosos com a noite, quando falta energia na cidade. É um Deus nos acuda. As pessoas temem quando está tudo escuro. Você liga logo o seu telefone lá e o que aconteceu na minha área? Por que faltou energia? Mas a cidade terá Deus, que será a própria luz. A glória de Deus vai manifestar naquela cidade. E é para nós. Sabe, queridos, nós às vezes nos enganamos, porque o apóstolo Paulo, ele diz: maldito, covarde, o termo que você quiser, mas miseráveis, infelizes de todos os homens que espera somente nesta vida. Esse termo que Paulo usou. Nós muitas das vezes nos apegamos muito nessa vida, mas não é de qualquer maneira que nós vamos para o céu, não. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Nós todos queremos ir para o céu. Quem quer ir para o paraíso, diga amém. Amém. Quem quer ver aquela praça parecendo como se fosse ouro cristalino, vidro transparente, diga amém. É interessante, sabe? Quem já teve a oportunidade aqui de assistir aquela série de filmes de a Feiticeira, o Guarda-Roupa e Crônicas de Nárnia? Quem já teve a oportunidade? De C.S. Lewis. Quem já teve a oportunidade? No último filme, aí aparece um leão lá, no último filme, aí aparece um ratinho, que o ratinho é doido para passar por outro lado, e o leão fala: não é qualquer pessoa que pode passar para o outro lado, somente aquelas que são dignas. Quem escreveu aquele filme ali, ele quis passar alguma coisa representativa. Alguém já leu sobre C.S. Lewis? Eu aconselho a ler quem não leu. Um grande evangelista, um homem que se converteu a Jesus, um homem que foi um grande pregador do evangelho, e ele escreveu aquelas crônicas de Nárnia, algo que quis passar isso para a humanidade.
Aquele leão, uma representatividade de Cristo Senhor. Então, queridos, para nós morarmos no céu, nós precisamos de ter vida respaldada. Não é de qualquer jeito que nós entramos no céu, não. Fora vão ficar as pessoas que cometem aquilo ali. Mas presta bem atenção que existe algum termo bíblico que exige isso de nossas vidas. Nós que somos cristãos e conhecemos essa verdade. Não é de qualquer forma, não. É apertado. E em primeiro momento, ele fala sobre essa questão para nós, que nos convertemos a Jesus Cristo, que aceitamos Jesus, que ouvimos o Evangelho de Cristo, a mensagem impactante naquele dia que você ouviu, em que Cristo falou contigo sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e o que Ele veio fazer, o propósito dele nessa terra, que te impactou e você ouviu essa mensagem, levantou a sua mão e recebeu a Jesus Cristo. Daí então você passou a fazer parte deste reino, o reino dos céus, o reino de Deus, em que Jesus Cristo veio falar. Quando ele começa a falar ali, a partir do capítulo 12, quando ele traz sobre a questão do reino de Deus, o reino dos céus, e o primeiro ponto aqui somos nós que nos convertemos, e precisamos compreender que é apertado o caminho, não é fácil, é com dificuldade, é estreito, é apertado que conduz a vida, não é fácil não. Não é de qualquer maneira, não. Quem está entendendo? Para nós. E nós não podemos ficar aleatórios. Porque nós já temos tempo na casa de Deus, precisamos trabalhar para Jesus, pregar o Evangelho. Aquele ladrão da cruz, ele teve uma oportunidade ímpar. Você pode ter certeza absoluta que aquele ladrão que partiu com Cristo, ele está no paraíso. Eu expliquei aqui na minha pregação do mês passado sobre essa questão do Hades. Hades, um local que era o lugar dos mortos. Entretanto, havia uma divisão entre aqueles que morriam com Cristo e aqueles que morriam sem Cristo. A minha pregação foi baseada no texto de Lucas capítulo 16, quando então Cristo fala sobre essa parábola do Lázaro como pobre e o rico. Eu fiz então a comparação dos dois, não porque Jesus não quis de forma nenhuma colocar aqueles que são pobres, têm privilégios acima do rico. Não é nada disso que ele quis falar, ou tratar naquela parábola, mas sim trazer uma advertência para aqueles que eram judeus naquela época. Quem está entendendo? Porque nós não podemos, no mesmo texto bíblico do livro de Lucas capítulo 16, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou servimos às riquezas. Nem é Deus ao diabo. Cristo não faz essa dicotomia entre essa separação entre Deus e o diabo, mas sim Deus e as riquezas, porque o homem tem a riqueza como seu próprio Deus, porque aquele que tem recursos, ele pode muito nesta terra, talvez não tudo, mas pode muito, e Jesus faz essa separação. E nós precisamos compreender, aquele ladrão da cruz, ele está no paraíso, e quando Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro. Efésios capítulo 4, levou cativo o cativeiro. A partir desse momento houve a separação entre aqueles que morriam e iam para o mesmo lugar. Jesus leva cativo o cativeiro, aqueles que haviam morrido, então está no paraíso. Esse termo, se você quiser, fulano partiu para o céu, não importa. Mas sabe o que é que me intriga? Essa questão que às vezes nós ouvimos falar sobre o céu, sobre isso no céu, sobre aquilo no céu, e as pessoas estão aí falando sobre o céu. Alguém que diz que morreu e voltou e falando sobre o céu e o inferno. Eu fico meio preocupado. As questões que nós lemos aqui, a referência,
da Nova Jerusalém, do novo céu, nova terra, como é Nova Jerusalém. Isso enche os nossos olhos, isso nos traz perspectiva de vida, para um dia estarmos vivendo isso, a vida eterna em Cristo Jesus. Às vezes o tempo traz certa angústia, às vezes o tempo, a vida, ela proporciona certas infelicidades para nós, que nós perdemos o crédito, passamos a não acreditar muito nessa questão, não lemos a Bíblia Sagrada, e essa perspectiva de vida, da glória que tem por vir em Cristo Jesus, nós perdemos essa perspectiva. E aí nós muitas das vezes lemos textos bíblicos, textos aliás, livros fora do contexto bíblico, que nós muitas das vezes respaldamos esse livro. Estou falando não, irmãos, que está errado não, mas segundo a palavra nós temos que estar voltados para a palavra de Deus. Ali naquele texto em que Paulo se refere, leia comigo aí em 2 Coríntios 12. Esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Olha, irmãos, até o terceiro céu. Até o terceiro céu. Isso aqui tem até especulação desse terceiro céu. Esse terceiro céu aqui tem primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu. E eu não sei, parece que o sétimo céu é do pessoal do Lago Sul, hein? Eu sei. O 10º céu parece que é o pessoal norte-americano, pessoal da elite norte-americana. Não é nada disso, viu, queridos? Foi ao alto, foi o mais poderia ir, certo? Terceiro céu. Se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus sabe, foi arrebatado aonde é que ele foi arrebatado? Aos céus, ao paraíso. Que homem é esse? É Paulo. Foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Novamente. E ouviu palavras incomparáveis, inefáveis e incomparáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Até aí tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo, ele foi arrebatado, presta bem atenção, ao paraíso. Ele viu coisas incomparáveis. Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Paulo viu coisas lá que são maravilhosas. Mas só que quando ele viu, alguém falou para ele: não relate sobre o que você viu lá na terra. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras incomparáveis, as quais não é lícito
ao homem referir. E para que não se gloriasse, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe colocado um espinho na carne. Que espinho é esse? Há várias especulações a respeito desse espinho na carne de Paulo. Vários. Alguns dizem que foi uma enfermidade nos seus olhos, outros no seu corpo, outros dizem que ele ficou epiléptico. Então existem várias especulações com relação a esse espinho na carne de Paulo. Não tem nada certo. Era uma situação ruim, indesejável por ele, que ele orou 3 vezes para que esse problema saísse dele, mas Deus não permitiu. Vai ficar com isso aí, com esse espinho. Agora, por que espinho na carne? Alguém já teve uma oportunidade aqui de estar andando com o pé descalço e o espinho entrar? Quanto mais você anda, mais dói. Quanto mais você procura tirar o espinho, se não tiver cuidado, mais ele aprofunda. E é ruim, e é chato, e é horrível, e você fica agoniado. Alguém aqui já teve a oportunidade de pegar uma madeira e ela está cheia de flerpa, e a flerpa entrar dentro da sua mão, do seu pé? Aí você, quanto mais mexe, mais dói. É mais ou menos isso que estava com Paulo, e não podia tirar. Era uma situação indesejável. E quando você tira aquele espinho que está te incomodando, você tem uma sensação de quê? De alívio. Eu sei que com muitos já aconteceram isso aqui. E muitos já sentiram isso. E o céu, presta bem atenção. Primeiro, o céu é para nós. Nós que aceitamos Jesus. Mas nós temos que saber que é apertadinho, viu? A porta estreita, apertado o caminho. E é difícil. É difícil. Não é fácil. É difícil. Eu fico às vezes olhando certas igrejas que pregam o evangelho da facilidade. Apesar de que eu creio que o evangelho é fácil. Mas existem os percalços da vida, as tentações, problemas que estarão conosco todo dia. Segundo, aqueles que procuram manter-se fiéis ao Senhor. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a... Esse termo ele quer dizer o seguinte: não é ser fiel até morrer, não. Se caso preciso for que você morra por amor a Cristo, você faça isso. Não é até você ficar velhinho, olha, tá velhinho, ai, tadinho, morreu com Cristo. Não é esse termo, não quer dizer isso. Se preciso for até a morte, vá com Cristo. Você está entendendo? Ser fiel, ainda que preciso for até a morte. Mas no Brasil não precisa disso ainda não, amém, queridos? Aqui no Brasil você pode pregar o evangelho se você quiser lá na beira de João Pessoa. Não, pastor, eu não quero ir para João Pessoa, eu quero ir para Fortaleza. Você pode ser um missionário em Fortaleza, amém? Aqui no Brasil não precisa morrer por causa do evangelho, não. Aqui é livre para se pregar o evangelho. A nossa Constituição garante isto. É livre o direito de culto. É inviolável. Os templos são invioláveis. Ninguém pode entrar a não ser que tenha mandato expresso da autoridade judiciária. Mas os nossos locais de liturgia são invioláveis. A Constituição nos garante isso. Mas ser fiel. Segundo, ser fiel. Terceiro, procurar se manter-se íntegro e fugir do mal, como Jó fez. E às vezes nós temos dificuldade de fugir da aparência do mal.
Até hoje nós estávamos discutindo essa questão na escola bíblica. Hoje em dia as pessoas querem misturar o santo com o profano. Aquelas roupas que só a graça de Deus. As mulheres com os decotes que faltam os airbags sair do lugar que deve ficar acondicionados. É verdade, queridos. Não, falando da igreja, não estou falando do mundo, não. Você chega em algum local que é só a graça de Deus. Hoje em dia que tem crente que está fazendo ensaio pornográfico. É o santo com o profano. Sabe, queridos, hoje em dia está tudo bem, tudo numa boa. Não é assim que funcionam as coisas. A Bíblia traz regras para nós. Isso é para nós. Nós queremos morar no céu. Isso é para nós. Isso é para a igreja. Primeiro, para nós que nos convertemos, então, não é fácil. Segundo, manter-se fiel, íntegros, até que preciso for dar a vida por causa de Cristo Jesus. Terceiro, procurar se manter-se íntegro e se desviar do mal, como Jó fazia. Às vezes nós sofremos com a tentação. Deixa eu falar uma coisa para você. A tentação não é pecado, não. Nós seremos tentados todos os dias. Todos os dias vai aparecer tentação aos nossos olhos. Todo dia nós somos tentados. Quem está entendendo? Todo dia vem na sua frente. Todo dia. E principalmente quando você está fraco. Sabe como? Quando você não ora. O inimigo da sua vida vai colocar aquilo que você deseja na sua frente. E você vai ser tentado. É por isso que Jesus Cristo falou lá: se você olhar com a intenção impura, pecou. Bom seria que você então pudesse assim tentar olhar, tomar com bastante cuidado. Imoralidade. Internet para isso é uma verdadeira aberração. Eu falei aqui da pregação, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Aí você passa o mouse. Ou vontade de clicar, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Eu não estou mentindo. Estou falando isso para você. Não é de qualquer maneira que nós vamos morar no céu. Às vezes nós estamos aqui, preste bem atenção. Às vezes nós estamos aqui e recebemos uma notícia que fulano faleceu. Você leva um choque. Primeiro momento, você sente alguma coisa dentro de você. Você leva um choque, porque partiu. Partiu. E olha, às vezes as pessoas, nós confundimos a questão da morte. Nós acreditamos que a pessoa está morta ali e estão levando ela para enterrar e ainda existe alguma coisa. Não, queridos. O teu espírito sai do teu corpo antes que você dê conta. Você tem consciência. Quem está morto tem consciência. Ou foi para o paraíso ou foi para o lugar de tormento. Não é de qualquer maneira que o cristão vai para o céu, não. Não é, não. O crente, ele aceitou Jesus, é apertado o caminho estreito. Eu falei para você, nós gostamos de ouvir sobre o céu, mas não é de qualquer forma, não. Jesus falou mais do inferno no Evangelho de Mateus do que do céu. Pode ler o Evangelho de Mateus todinho e circular a palavra inferno, que você vai ouvir que ele falou mais vezes sobre esse lugar. Inferno e similares. 4. Que buscam a santidade, Senhor. 1 Pedro 1, 16 diz: sede santo, porque eu sou
santos. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a igual ninguém verá o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você não buscar o Espírito Santo, tem um momento, presta atenção no que eu estou falando para você. Se você não tem um momento ali com o Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda que eu sou falho, eu sou fraco, eu não aguento ver um rabo de saia, eu não aguento olhar. Espírito Santo, me ajuda, eu preciso ser santo. A minha boca é quase um sepulcro caiado. Toda vez que alguém vem com 10 pedras em mim, eu mando ele para aquele lugar. Eu não meço as palavras. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, que eu não sei me segurar. Eu sou de estupim curto. E se a pessoa vier para mim, eu vou quebrar ela no cacete, no pau. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de ti. É o que nós vivemos todos os dias. Espírito, eu não aguento, eu preciso. Isso é buscar santidade, é ser separado. Porque se nós não formos santos, nós não veremos ao Senhor. Separado das coisas deste mundo. Quem está entendendo? Sem a santificação nós não entraremos no reino de Deus. Temos que buscar todos os dias. Pastor, é preciso todo dia. Pastor, mas tem uma semana que eu não oro. Olha, queridos, tomem bastante cuidado. Pastor, tem 2 meses que eu não leio as Escrituras Sagradas. Misericórdia. Pastor, eu venho para a igreja quando dá, e não para adorar o Senhor, para estar na presença do Mestre. Toma cuidado. Sede santo, porque o seu Senhor é santo. E sem a santificação você não vai ver a Deus. Quinto, os que se esforçam. Sabe essa portinha? Os que se esforçam. Essa portinha estreita é para aqueles que se esforçam. Sem esforço você não chega a lugar nenhum. E apertadinha. Ninguém gosta de lugar apertado. Quem gosta de lugar apertado aqui? Ônibus apertado, irmãos. Você olha aquele carro passando assim, Jesus amado. Os jovens que estão aqui, presta atenção, está lá no ônibus apertado, e agora melhorou mais porque tem lugar para as mulheres, né? Quando o ônibus é apertado e tem aquela pessoa que está ruim da barriga, irmãos. E tem aquela pessoa do seu lado que passou a sexta-feira todinha bebendo e vem. E tem aquele trabalhador que nem teve a oportunidade de tomar o banho, meu querido. Eu estou falando a verdade para vocês. E está apertado. E parece que o governador, ele faz o seguinte: eu quero ver as pessoas mais unidas, mais próximas uma da outra. Tira mais ônibus, que as pessoas precisam sentir o calor uma das outras. Quando você está perto de uma pessoa que tomou o banho, fez o seu asseio, passou um perfume, é diferente. Você está lá, perfuminho gostoso. Agora, quando você fica perto de alguém que está exalando alguma caatinga, é triste. É igual o crente. O crente tem que tomar muito cuidado quando jejua. Quando vai falar, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. É sério. É sério, queridos. E aquele lugar estreito, que ninguém gosta de estar, essa porta que Jesus Cristo diz. E somente, queridos, presta atenção, e somente com esforço você vai entrar por ela. Sem esforço você não entra. É duro. Sabe, queridos, nós queremos ser abençoados por Deus, diga amém. Mas nós não acordamos 6, 5 horas da manhã. Nós não acordamos. Queremos a tua graça, Senhor. Queremos o teu nome em 6 horas da manhã engrandecer. Não queremos não. Esforço? Deus me livre. E o reino de Deus é tomado, Mateus capítulo 11, diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aí nós não queremos se esforçar, não queremos.
Queremos não. Quando nós vamos para o médico, é verdade, aí o médico, seu coração fica desse tamanhinho, o coração, agora que ele vai falar que eu só tenho mais uma semana de vida. Mas nós não queremos ser abençoados. É verdade, queridos. À noite, quando nós queremos a bênção de Deus, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu vi uma igreja que está com uma campanha fantástica. Fantástica campanha. Olha, durante o ano, Esdras, profeta, quando ele tirou o povo da Babilônia e levou para Jerusalém, que ele conseguiu, ele orou ao Senhor e pediu 3 coisas. Quer ver como você quer essas 3 coisas? Ele pediu para o Senhor livramento de todos os males, livramento de toda a mortandade, de todo homem mau, para cada um dos habitantes de Israel. Isso é bênção, não é? Já pensou um ano todinho você revestido do poder de Deus, Deus te livrando contra todas essas pessoas que estão aí fora, que são ruins de coração, contra as obras do diabo? Isso é bênção, não é? Bênção. Livramento de todos os membros da sua família, de todos, sabe aquele que está lá mais distante? Livramento também. É bênção ou não é? Que os teus bens não sofram nenhuma consequência, mas os teus bens sejam guardados, protegidos, os seus bens permaneçam ali e tenha prosperidade os seus bens. Isso é bênção ou não é? Quem gostaria de participar de uma campanha assim? Diga amém. Está vendo, queridos? É bênção. Mas para isso, você tem que jejuar. Você tem que orar. Você tem que se comprometer com um propósito. Queridos, é por esforço que nós conseguimos as coisas. Não é de qualquer maneira não, mas é por esforço. No céu ninguém vai de qualquer maneira. 6º, que procuram praticar os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Porque as obras são de quê? Da carne, isso. E os frutos são do Espírito. Amém. Porque o fruto ele germina dentro de você. O fruto ele produz assim, vai crescendo. Aí daqui a pouco você está virando o quê? Uma árvore. Aí você está dando o quê mais? Frutos do Espírito. Não é de qualquer forma não, mas aqueles que praticam os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, paz, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Lei. E nós temos que praticar. E por fim, o 7º, não é de qualquer maneira, mas aqueles que ouvem e que estão relacionados. Presta bem atenção. Vê se alguma das características que eu vou citar aqui bate em você. É o último que eu termino. Jesus Cristo, quando estava lá no capítulo 5, ele disse, vendo a multidão, ele diz, e passou a falar sobre as bem-aventuradas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que choram. Eu não sei se você tem chorado pelo Evangelho, porque vai ser consolado os que choram. Eu não sei se você tem chorado por aquelas pessoas que estão... O irmão veio falar aqui da África. E nós não tiramos 5, 10 reais para contribuir com missões. Aquelas pessoas, não sei se você tem chorado por aquelas vidas, você tem colocado, Deus, aquelas pessoas precisam estar indo tudo para o inferno. Pastor, como é que o senhor pode falar isso? Sem Cristo não existe esperança. E você pode fazer a diferença. É para a igreja. Eu preguei para o inferno. Nós não queremos ir para o inferno. Nós queremos ir para onde? Para o céu. Nós somos a igreja. E Jesus Cristo continua falando:
Bem-aventurados manso, porque eles herdarão a terra. Manso não quer ser isso aqui não, ó. Isso aqui a irmã falou é lerdo, né? É lerdo. Manso, a pessoa conhece o manso. A pessoa conhece o manso. Manso é aquela pessoa que está lá fora. A pessoa está tentando te fazer o mal, você revida com o bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Porque serão fartos. Os que têm fome, sabe, fome e sede de justiça é quando você vê ali, ó, o cara está passando a reportagem, você está ouvindo a TV, olhando lá a TV, a reportagem, e fala assim: e ele foi lá e roubou e teve a troca de tiro lá e morreu. Bem feito, esse infeliz. Fome e sede de justiça. Aí ele estava lá e a polícia pegou e teve aquela troca de tiro lá, morreu 10 assaltantes. Aí, seu empesteado, foi direto para o inferno. Graças a Deus que eu tenho fome e sede de justiça. Não é isso não, tá? É porque você tem o desejo de que o reino de Deus se estabeleça, a justiça de Cristo se estabeleça nessa terra. E você está aqui. Você está aqui como embaixador do reino de Deus ainda nessa terra. Bem-aventurado também, ele diz, aqueles que buscam praticar os preceitos de Cristo Jesus. Vou trazer na linguagem de hoje para você. Aqueles que amam a forma do Evangelho de Jesus Cristo ser propagada nessa terra. Você tem amado isso? Você tem buscado propagar o Evangelho de Jesus Cristo? Eu não sei se você tem se encaixado em uma dessas bem-aventuranças, mas nós precisamos encaixar nessa bem-aventurança, porque lá no finalzinho ele diz: bem-aventurados todos que ouvirem qualquer coisa a seu respeito, falando que você não presta, falando que você não vale nada. Você é bem-aventurado, porque assim também falaram dos profetas, daqueles que pregaram antes de nós. Não devemos preocupar com isso, porque é grande o nosso galardão, a nossa recompensa é grandiosa nos céus. Nós precisamos encaixar nas bem-aventuranças do Senhor, porque se nós nos encaixarmos na bem-aventurança, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos no céu de luz, aonde Deus será a nossa luz. O profeta Isaías, capítulo 60, versículo 10, ele diz que nunca mais se porá o sol, nem a nossa lua vai se minguar, porque o Senhor será a nossa luz eterna. E os dias de nossos lutos, as nossas tristezas, eles vão se findar. Que Deus abençoe você. Que você saiba que não é de qualquer maneira que nós vamos para o céu. Mas precisamos nos esforçar e saber que a porta é estreitinha, apertadinha. Mas se nós prosseguirmos, nós vamos entrar por ela. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua igreja. Obrigado por esse momento, obrigado pelo louvor. Guarda cada um dos teus filhos em tua presença. Sabemos que não é fácil, é difícil. Situações são muitas das vezes calamitosas, são preocupantes, são difíceis, são problemáticas, são tribulosas. Mas com o Senhor na frente nós vamos conseguir, segundo as Escrituras. Guarda cada um dos teus filhos, que a igreja se blinde com Efésios, Senhor, no capítulo 6, tomando a armadura de Deus para suportar o dia mau, o dia ruim. Ó Deus, toma cada um dos teus filhos, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu quero ministrar sobre a vida de cada um dos teus servos. Ó Deus,
sobre a área de cada um dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, ajuda os teus servos que precisam de ajuda. Dá ânimo, Senhor, ânimo dobra o ânimo de cada um dos teus filhos. Traga, ó Deus, o avivamento do Espírito, que eles venham fazer tudo para louvor e glória, Senhor. Não para o homem, mas para o Senhor que é Deus. Ó Deus, não para, ó Deus, os seus chefes, mas para o Senhor que é um Deus vivo. Ó Pai, e assim eles possam, Senhor, receber o Senhor. Guarda cada um dos teus filhos. Ó Pai, isso foi ministrado, esteja os corações. Livra a igreja de toda obra do diabo e do homem mau. Aqui está a igreja do Senhor, é o teu povo, são os eleitos em Cristo. O Senhor tirou cada um das trevas e trouxe as tuas luzes para que eles tenham vida em ti. Ó Senhor, guarda a igreja, guarda os teus filhos, anima os seus corações, alegra os seus corações, traga isso para a igreja. Cada um aqui é a igreja do Senhor, ó Pai. Isso que foi falado aqui pelo Juliano, ó Deus, que cada um possa, Senhor, ajudar na medida que tenha condições, aquele que está próximo de si, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu povo tenha também o coração voltado para missões. Ó Deus, tira a dificuldade, meu Deus, prospera o teu povo, ó Deus, para que eles tenham, Senhor, vontade de contribuir com missões, que seja um povo fiel e que esta palavra entre no coração de cada um. Eu não sei quem está enfermo aqui, Senhor, mas eu sei que o Senhor conhece. Deus, toma cada enfermidade, Senhor, se for nos pés, nas pernas, Senhor, ó Deus, em toda a área do corpo, na cabeça, nas mãos, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, esta é a função da igreja, abençoar a igreja, Senhor, esta é a função dos homens de Deus, de estar abençoando a igreja, e eu abençoo cada irmão aqui nessa noite, Senhor. Eu ministro sobre a vida de cada um, Deus. O Senhor é aquele que, ó Deus, pode mudar as perspectivas do homem, ainda que o médico venha dizer que não tem solução. O Senhor é aquele que traz a solução. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muda as circunstâncias, muda, Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. Assim eu abençoo a tua igreja e ministro as bênçãos do céu sobre o teu povo, sobre os teus filhos, esses que acreditam, que uniram a sua fé com a minha, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus.